Sobre a verdade, um olhar. Fazer o bem para os outros pode ter diversos formatos. Podemos mudar o dia de alguém fazendo-a sorrir. Com simples comentários, palavras de carinho, talvez um abraço e um sorriso pode ser gerado e aí uma grande retribuição. É muito bom ver quem gostamos bem e nada melhor que deixá-la feliz. Faça-a sorrir e sorria também. Paz e bem. Essa é a saudação oficial do nosso programa Sobre a Verdade, um olhar. A busca pela paz é um compromisso nosso. Paz interior, paz em nosso entorno, vizinhança, paz, paz e paz. E o estar bem, propor o bem, querer o bem, são propostas do Evangelho, valorização do nosso espaço, do bom senso, missão de vida. Bem como aconselhava o Sarah Alberto Roden, faze o bem a ti mesmo na pessoa dos outros, o bem por amor ao bem. O amor que aos outros faz bem, faz tanto bem a ti mesmo que até te faz bom. Conosco hoje no programa, entre outros, o psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa, a educadora Eliana Cunha Beber, o escritor Luiz Azevedo, o padre e psicólogo João Leite, a médica neurologista Lenise Pontes Freitas. Fique por aqui, vale a pena. Sentimento oceânico. Esta expressão foi usada por um amigo de Freud em uma correspondência e este se sentiu frustrado por não ter capacidade de ter este sentimento. Sentimento oceânico é a sensação de nós sentirmos que não estamos simplesmente no mundo, mas somos do mundo, somos o mundo. Formamos uma unidade com nossos semelhantes, com toda a natureza, com todo ser animado e inanimado. É saber que nós não somos uma ilha, não estamos sós, mas fazemos parte de toda a criação. Como é bom saber que a natureza depende de mim, que preservá-la é minha obrigação, que eu amo e cuido de tudo o que existe no mundo e de todos, assim como Deus, o Criador de tudo, me ama e cuida de mim com o mesmo amor que eu cuido e amo a sua criação. A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que queremos ver no mundo. O programa Sobre a Verdade, um olhar, pede que você determine-se com determinação. Agora, mudar é difícil, como dizia o Paulo Freire, mas é possível. Conosco, Luiz Azevedo. Todos nós já ouvimos falar sobre a energia do universo, ou a energia da vida. Mas o que é essa energia?
Essa energia é uma força natural que está em movimento constante dentro de nós, no nosso entorno, na natureza, no universo inteiro. É a mudança contínua da realidade. Nada fica parado. É a evolução da vida. Alguns cientistas das ciências da espiritualidade afirmam que Deus é pura energia. E, de certa forma, eles têm razão. Essa energia é uma força que se move por toda parte, transformando os cenários por onde passa. A civilização humana, já desde os primórdios, sempre soube da existência de uma energia invisível que detém uma força, um poder sem limites. Os antigos pagãos, há 5.000 anos, já incluíam em seus rituais cerimônias espirituais que consideravam as energias ocultas. E, de fato, há milênios, nós sabemos que os cientistas, os filósofos, os curandeiros e os médicos vêm estudando a energia cósmica que tem diferentes denominações. No Antigo Egito era chamada de Ra, na Índia de Prana, no sentido de sopro vital, na China de Chi e no Japão de Ki, como força vital, na Europa, fluido vital e nos Estados Unidos, organ energy ou simplesmente energy. Essa energia do universo, energia cósmica ou energia da vida, com certeza é a essência científica mais importante para a civilização humana de todos os tempos. Então é preciso que cada um de nós faça um esforço para compreender a magnitude desses conceitos. Vamos entender um pouco mais como essa energia interfere no nosso dia a dia e também na nossa saúde. Isso é importante. Para os absolutamente leigos, vamos saber como a pessoa pode melhorar e aumentar a sua própria energia e assim ter mais saúde, bem-estar, qualidade de vida e longevidade. A primeira coisa, sem dúvidas, é você manter-se afastado das pessoas com mau humor, das pessoas que ficam reclamando, das que cultivam algum vício, que não têm competência para resolver os seus próprios problemas, as doentes que não querem curar, as tristes e também as pessoas tóxicas, aquelas que discutem, que batem boca, que se descontrolam, que gritam, que criticam, ofendem e até agridem. Fuja dessas pessoas e então crie a sua seleção pessoal de pessoas que têm boas energias de sobra. Pessoas ativas, felizes, que estão sempre transbordando de alegria e bom humor. Pessoas independentes e bem resolvidas na vida. Lembre-se de acender as suas energias positivas e inspiradoras, os seus objetivos de vida. Sintonizar-se com o seu sim, eu consigo. Sentir que eles, os objetivos, podem acontecer, que eles começam a acontecer. Você vai aumentar a sua energia também quando ouvir uma música vibrante que levanta você, ou uma mensagem mágica e inspiradora que toca o seu coração. Também funciona você usar um perfume que você sente que lhe faz muito bem, o seu preferido. E quando de repente você decide mudar a sua expressão facial, decide sorrir, isso muda tudo. Lembre-se também de ingerir alimentos de cores vivas que lhe fornecem energia natural. Além disso, é essencial eliminar da sua vida as energias estagnadas, vencidas, e libertar-se de velhas amarras do passado. Cultive um caso de amor com a natureza, as plantas e os animais. Eles são energia viva, positiva e limpa, na sua essência mais pura. No Brasil ainda se fala muito pouco sobre a cura pela energia. Aqui os estudos mais avançados são conduzidos por cientistas e médicos da linha espírita. A medicina da energia atua na limpeza, equilíbrio e suporte do campo de energia humana para liberar padrões de doença defeituosos, sistemas de crenças, blocos mentais e problemas não resolvidos. Atualmente já se sabe que a energia pode ser usada
para o tratamento e cura de todas as doenças conhecidas pelo homem, assim como as demais medicinas já conhecidas, a chinesa, a convencional, a ayurvédica, a homeopática, a indígena, a xamânica e a unani. O Dr. Richard Gerber, um médico conhecido e respeitado em Detroit, nos Estados Unidos, autor de vários livros, ensinou que a melhor abordagem para qualquer cura será remover as anormalidades no nível de energia sutil que levou à manifestação da doença. O primeiro médico da medicina da energia sempre é você mesmo, a pessoa que habita no seu corpo. Assim, a medicina da energia é segura, natural e acessível e efetiva. O Dr. Norman Shelley é um respeitado neurocirurgião de Fairgrove, no Missouri, e autor de 22 livros sobre a saúde e a cura. Ele já lecionou em escolas médicas, universidades e hospitais em mais de 100 países. Ele é um dos 4 médicos americanos que nos concedeu o privilégio de avaliar e recomendar a obra Atitudes Pessoais de Cura, publicada recentemente aqui em Blumenau. O Dr. Shelley afirma categoricamente que a medicina da energia é o futuro de todos os remédios. Ela deve ser sempre a primeira intervenção no tratamento das doenças. Já o Dr. Albert Szent-Györgyi, um prêmio Nobel de Medicina, é autor da seguinte afirmação: em todas as culturas e em todas as tradições médicas, antes da nossa, a cura foi realizada movendo energia. Penso que em nosso país já é hora de as autoridades, as instituições e os médicos voltarem-se com mais atenção à medicina energética. Não tenha dúvidas, nesse quesito, nós estamos muito atrasados. Lenise fala-nos hoje sobre farmacogenética, o genoma orientando diagnóstico e tratamento. Genética, código genético, história pessoal e história familiar. Qual o valor de cada um e como interagem com o meio e estilo de vida? Filho de peixe, peixinho é? Obesidade, transtornos da personalidade, cardiopatias, até onde vai a predisposição e como reverter o quadro. Vamos ouvi-la. Gente, aquela praça, aquele banco, o mesmo jardim, a praça é nossa, o mundo é nosso e vamos tomar posse desse mundo, né? Hoje eu acordei lembrando de um filme maravilhoso que falava assim: a maravilhosa fábrica de chocolate. Gente, e aí a gente lembra logo de um analogismo, o maravilhoso cérebro humano. Como nós podemos trabalhar em função deste cérebro? Como o cérebro é fantástico. Muita coisa ruim está acontecendo, mas vocês sabem que os cientistas, os músicos, os artistas, pessoas de cérebro privilegiado, continuam nas suas atividades e o mundo continua crescendo nas suas belezas. Então, esse maravilhoso cérebro que traz pensamentos tão maravilhosos. E, junto com o cérebro, todo o corpo. Toda esta magia que Deus nos deu, que se transforma a cada minuto com as modificações do DNA. Vocês sabiam que os cientistas, eles descobriram há pouco tempo que existem modificações no nosso DNA, às vezes a cada minuto, como modificações de senhas, quando a gente quer uma coisa assim muito guardada, um artigo muito guardado, como nos bitcoins, que a gente muda a senha de minuto a minuto, para que ninguém saiba o quanto você tem, o quanto você investiu por segurança. O cérebro nosso também trabalha com modificações, que os cientistas resolveram chamar isso de polimorfismo nucleotídeo único. Vocês sabiam que eles descobriram que um nucleotídeozinho de um único gene pode estar mudando e muda a cada momento, não para que nos traga surpresa, mas que nos traga segurança. Nós mesmos não sabemos a reação que vamos ter, por isso que a gente tem que estar sempre em vigilância, sempre pensando, sempre naquele tripé de bem alimentados, bem dormidos,
bem vestidos, bem comidos, porque nós temos esta máquina maravilhosa que ela se modifica a cada momento e a gente tem que dar esse sustento para que a gente não sofra situações indesejáveis. E por incrível que pareça, nós descobrimos isso, os cientistas descobriram isso a partir da doença. Os primeiros a descobrirem o polimorfismo nucleotídeo único, que ou seja, um nome esquisito, mas um nome que nós vamos digerir melhor. Poli é mudança, morfismo, a mudança da forma de um nucleotídeo, que é um núcleo pequenininho de um gene ali no DNA. E ele faz diferenças metabólicas. Então percebeu-se que muitas medicações que estavam dando certo para um, não davam certo para outro, e que estavam dando certo naquela dosagem para um, para ele mesmo não estava mais dando certo. Por quê? Porque nós temos modificações e nós temos que trabalhar nesta evolução. Tudo caminha. Nós não somos a mesma pessoa do minuto passado, nem seremos a mesma pessoa de hoje, o que seremos amanhã. Porque nós estamos sofrendo influências de adaptação. Isto aí não é ruim, isto aí é para que a gente consiga conviver com este mundo dinâmico. Vocês sabem que nós estamos num planeta que gira, nós estamos num verdadeiro liquidificador. E se isso não bastasse, nós somos criados para caminhar, pegamos um avião, mudamos de uma hora para outra. Imagina se nós não tivéssemos capacidade de mudar, inclusive, o nosso padrão genético. Mudamos com a idade, mudamos com o clima, mudamos com as adaptações que nós temos que fazer nessa corrida maluca, e nós temos que ter isto em mente. Nós não podemos estar sempre pensando do mesmo jeito. Por isso que nesses conhecimentos que a gente tem, desses maravilhosos cientistas que trabalham, gente, os cientistas trabalham até com um saláriozinho assim, não é salário de deputado, nem de senador, nem de nada não, com salários pequenos, mas por amor à causa, para entender melhor os nossos momentos. E aí foi como que descobriu-se? E aí um conselho que nós damos como médica, foi a farmacogenética, o farmacogenoma, é que descobriu-se que o mesmo doente não é mesmo doente nos mesmos dias. O mesmo doente não é igual ao seu vizinho. Nós precisamos de ser acompanhado por pessoas que entendem da nossa doença, para que a gente continue se tratando até curar. E aí é que eu faço essa alerta. Quantas vezes a gente abandona o tratamento? Quantas vezes a gente automedica? Quantas vezes a gente não se respeita como pessoa? Quantas vezes a gente medica o outro? Não, gente, nós somos uma coisa séria. E aí a farmacogenética, e principalmente a farmacogenética ligada aos antidepressivos, aos psiquiatras, às pessoas que trabalham com a emoção, que trabalham com os distúrbios da emoção, os distúrbios do comportamento, os distúrbios da personalidade, os transtornos, né, que são o que se chamava de doença, tem que ser levado a sério. E nós não estamos levando a sério a pessoa, nós automedicamos, mesmo a cosmetologia, né? Quem trabalha com as pessoas que trabalham com o visual, que trabalham com a maquiagem, isso não é brincadeira. Vocês sabem que a pele é o maior organismo que nós temos. A maquiagem que dá para fulana não dá para ciclana. As maquiagens também têm que ser guardadas e bem guardadas, porque nós vamos receber aquilo de uma forma diferente. A cada dia nós temos modificações metabólicas, modificações enzimáticas, e essas modificações elas são dadas, gente, por modificações genéticas, não é brincadeira, é padrão genético. É assim que a pessoa vai se responder, é assim que a pessoa vai dar ao mundo a sua resposta. É o mesmo banco, é a mesma praça, mas nós não somos os mesmos. A cada minuto o nosso padrão de segurança muda as nossas senhas. E Deus sabe como. E essas pesquisas elas foram feitas com etnias semelhantes, em ambientes semelhantes, asiáticos, caucasianos. E na verdade, eles mudavam até sem saber por quê, num processo adaptativo. Então, na verdade, quando diz que Deus é o caminho e a vida, é porque não podemos estar pensando do mesmo jeito que somos a mesma pessoa. Não, geneticamente, pasmem vocês, não somos as mesmas pessoas. Nós sofremos esse polimorfismo nucleotídeo
único, não precisa de grandes modificações, não precisa de ver que eu fiquei diferente, não precisa de ver que eu mudei a cor, não, coisas pequenas dão alterações metabólicas que pasmam vocês, que pode passar você de um ultrametabólico, um intraenzimático, a um metabolismo lento. Aquilo que me engordava ontem não me engorda amanhã, aquilo que não me engordava amanhã me engorda ontem. Então, veja bem, nós somos muito complexos e vamos dar para nós esse tratamento de equidade. Igual não somos, então não podemos ter um tratamento de igualdade, tem que ser de equidade. O melhor para aquele momento, para aquela hora, para aquele jeito de ser seu e do seu amigo. Isso chama-se tolerância. Filhos brilhantes, alunos fascinantes. Augusto Cury é um médico psiquiatra, professor e escritor brasileiro. Seus livros foram publicados em mais de 70 países e já vendeu mais de 25 milhões de livros somente no Brasil. Ouçamos um belo texto de um de seus livros. Bons filhos conhecem o prefácio da história dos seus pais. Filhos brilhantes vão muito mais longe, conhecem os capítulos mais importantes das suas vidas. Bons jovens se preparam para o sucesso. Jovens brilhantes se preparam para as derrotas. Eles sabem que a vida é um contrato de risco e que não há um caminho sem acidentes. Bons jovens têm sonhos ou disciplina. Jovens brilhantes têm sonhos e disciplina. Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas que nunca transformam os seus sonhos em realidade. E disciplina sem sonhos produz servos. Pessoas que executam ordens, que fazer tudo automaticamente e sem pensar. Bons alunos escondem certas intenções, mas alunos fascinantes são transparentes. Eles sabem que quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Não querem, como alguns políticos, o sucesso a qualquer preço. Só querem o sucesso conquistado com suor, inteligência e transparência. Pois sabem que é melhor a verdade que dói do que a mentira que produz falso alívio. A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem de consciência que não sabe. O destino não é frequentemente inevitável, mas uma questão de escolha. Quem faz escolha, escreve sua própria história, constrói seus próprios caminhos. Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas produzem a força necessária para tirá-los do lugar em que vocês estão. Sonhem com as estrelas para que vocês possam pisar pelo menos na lua. Sonhem com a lua para que vocês possam pisar pelo menos nos altos montes. Sonhem com os altos montes para que vocês possam ter dignidade quando atravessarem os vales das perdas e das frustrações. Bons alunos aprendem a matemática numérica. Alunos fascinantes vão além. Aprendem a matemática da emoção, que não tem conta exata e que rompe a regra da lógica. Nessa matemática, você só aprende a multiplicar quando aprende a dividir. Só consegue ganhar quando aprende a perder. Só consegue receber quando aprende a se doar.
Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia vai além. Aprende com os erros dos outros, pois é uma grande observadora. Procurem um amor na vida e cultivem-no, porque sem amor a vida se torna um rio sem nascente, um mar sem ondas, uma história sem aventura. Mas nunca esqueçam, em primeiro lugar, tenham um caso de amor consigo mesmos. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topava Norte, em Blumenau. Telefone 3323-2888. Olá, meus amigos, eu estou aqui para convidá-los para a festa de nossa Paróquia Imaculada Conceição. Festa que começou no dia 8 de dezembro de 1964. Aqui apenas um terreno e que nossos pais, avós, começaram a construir e a trabalhar esta ideia e esta igreja. Hoje continuamos esse trabalho mediante as festas. O dia que tivermos plena consciência do dízimo, nós não precisaremos mais fazer as festas para levantar fundos, mas para celebrar simplesmente com alegria o encontro. Nossa festa neste ano acontece no dia 5 e no dia 6 de maio próximo. Em preparação para a festa também temos o Cerco de Jericó, começando no domingo, dia 29, indo até o dia 5. Durante o dia, missa às 6 horas da manhã, missa meditada, os horários próprios de oração durante o dia e no final da noite a missa sempre com um padre especialmente convidado. Todo o nosso trabalho nesses últimos 10 anos temos feito em vista das melhorias e também da concretização dos sonhos dos nossos pais, que hoje passa por nós. Como paróquia, temos os projetos que finalizam a arquitetura, seja ela religiosa, seja ela também ambiental. Por que ambiental? Porque vamos usar dos recursos que temos para aproveitar de forma ecológica, seja a luz, seja a água, seja o que for aqui dentro para melhorar a nossa situação. O projeto arquitetônico possui duas partes. Primeiro é a parte interna, aonde vamos dar o acabamento e o sentido religioso da existência dessa comunidade. Por fora é o estilo arquitetônico moderno, que nós veremos daqui a pouco e que poderemos apreciar melhor o que temos por fazer. A arquitetura, o trabalho religioso, o trabalho de nossos pais continuam através de nós e vamos levar até o fim. Venha participar desse momento de adoração, de fé, de carinho e também de confraternização entre nós cristãos católicos. Você da Imaculada, você de Blumenau, você que nos assiste, é meu convidado especial. Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. A comunidade católica Divino Olheiro expressa-se assim sobre maturidade. Estar maduro significa estar preparado com uma consciência lúcida sobre algo. Quando falamos que alguém atingiu um nível de maturidade profissional, sexual, financeira ou afetiva, estamos dizendo que essa pessoa alcançou um nível lúcido de discernimento,
não se deixando mais levar por impulsos, tornando-se alguém consciente e responsável por suas escolhas. E uma das mais importantes maturidades que podemos alcançar é a maturidade psicológica. Esse estado do ser tem como características a capacidade de se conhecer, de saber lidar com os próprios conflitos, de aprender com eles e construir uma vida saudável, apesar das adversidades do dia a dia. Conosco, uma autoridade no assunto, o psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa. Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que tem implicado muito nos nossos dias, que é maturidade. A maturidade psicológica. Para isso vamos compreendendo que cada fase, cada idade, nós temos uma maturidade física, biológica, nós temos uma maturidade social, cultural, uma maturidade religiosa, de espiritualidade. A criança tem uma maturidade, o adolescente tem uma maturidade, o adulto tem uma maturidade. É uma maturidade para a sua faixa etária. Nós temos maturidades também de acordo com a cultura ou a região geográfica. Então as maturidades, elas não são enquadradas, elas dependem de matrizes de identidade, uma série de circunstâncias, fatores e variáveis determinam a maturidade. Pois então, vamos pensar na maturidade psicológica. A maturidade psicológica, diferenciando um pouquinho também de maturidade emocional. Porque nós temos a maturidade psicológica de uma criança de 7 anos de idade e a maturidade física dessa criança de 7 anos de idade, social, educacional, diferentemente da emocional. Nós podemos ter uma criança com 7 anos de idade que está passando uma dificuldade e está imitando um coleguinha ou um irmãozinho de 3 aninhos de idade. Então nós estamos ali com uma imaturidade emocional para aquele momento da maturidade psicológica dessa criança. Ou seja, já tem estrutura para ter uma maturidade emocional suficientemente para entender que ele é diferente do irmãozinho de 3 aninhos. Mas se em algum momento ele arrumou um ganho, ou ele acha que está perdendo o seu espaço, ou os pais estão em dificuldade de lidar afetivamente com o irmãozinho de 3 aninhos e com ele pode regredir, que a gente diz é isso, é uma regressão emocional. São comportamentos de idades anteriores. Então veja que a maturidade, ela tem nuances fantásticos para nós irmos amadurecendo, literalmente. De criança a muito velho, nós vamos sempre ter um processo de maturidade. Dentro desse processo da maturidade, então, obviamente, nós vamos ter as etapas, os momentos. Então, sempre compreendendo que temos a maturidade social, física, biológica, cultural, intelectual, psicológica. Mas a maturidade emocional é muito interessante, porque ela pode estar ou não dentro da tua maturidade psicológica, dentro daquela faixa etária. Então, nesse sentido, refletindo a maturidade nos seus nuances, nas suas faixas, da maneira como nós identificamos ela, social, cultural, intelectual, nós temos a maturidade
psicológica. Aí sim, nós vamos implicar a maturidade emocional. A maturidade emocional que acompanha a tua estrutura psicológica, neurocerebral, inclusive. Essa maturidade, ela nos faz pensarmos sobre o que está acontecendo comigo, como eu estou vivendo hoje, com a minha idade. Veja que não dá para ter 40 anos de idade ou 60 e insistir que não pode ter rugas. Não dá para ser um homem de 30, 40, 50, 60 anos de idade e perturbar porque está ficando calvo. Se nós ficarmos com a referência dos 18 anos de idade, nós vamos ficar inquietos, aflitos, ansiosos e angustiados, tristes, frustrados, decepcionados e, acima de tudo, muito injustos conosco mesmo, a qualquer outra idade. Então a maturidade implica em aceitar-se, não acomodar-se, mas aceitar-se naquele momento, naquele processo. Maturidade também passa por não ficar o tempo todo no seu passado, culpando o seu passado, se culpando no passado, trazendo o passado para hoje como grande culpado ou responsável da sua vida, buscando pessoas que possa responsabilizá-las pelo que deu errado. Ficar preso a esse passado e a essas pessoas também é um sinal de que não está muito ok na sua maturidade emocional para esse momento psicológico da sua vida. Ir para um futuro, se jogar no futuro delirantemente, permanecer naquele futuro, jogando em si um banho de ansiedade, de aflição, de inquietude, porque tem que estar no futuro, realizando algo lá para o futuro. Ora, isso inclusive é um dos fatores do transtorno de ansiedade generalizada. Também não diz que você está no momento emocional amadurecido para a sua estrutura psicológica da idade que tem. Veja que a maturidade emocional da sua idade, e aqui agora eu vou me dirigir para quem tem mais de 30 anos de idade, já temos aqui, no mínimo, um chamado forte para essa maturidade, que é a aceitação de que a sua história passada, de que os seus antepassados não podem mais permanecer no lugar do culpado. Você precisa tomar conta da vida nesse instante. O futuro é um projeto importante, devemos tê-lo. Contudo, ele é projeto. O nosso presente é permitir-se não se julgar tanto, não se tornar tão injusto e maléfico para si mesmo. A maturidade emocional, ela traz um componente que é a generosidade com o outro e consigo mesmo. Quando nós estamos num fator X adequado, ajustado, de maturidade emocional, com o nosso processo de maturidade psicológica, física, social e cultural, nós passamos a sermos mais generosos. Generosos com as pessoas em volta de nós, porque nós não julgamos apenas por julgarmos, nós somos mais flexíveis, nós temos mais capacidade de nos relacionarmos, dando ao outro ainda a chance e a tolerância de que ele não esteja no mesmo nível que nós. Então, maturidade emocional passa por tantas nuances que nós poderíamos ainda trazer mais sinais aqui. Mas
no programa de hoje, eu quero dar este ênfase, este destaque para a maturidade emocional. A sua idade, a sua faixa etária, né? O seu mundo social, cultural, seu mundo intelectual, a sua estrutura psicológica até aqui, como é que ela se deu? E então, a sua maturidade emocional está condizente? Está lhe deixando em paz? Porque não estar em paz é também estar devendo aí algumas fagulhas para a maturidade emocional. Aceitar-se, tornar-se mais generoso, flexibilizar-se, são sinais importantes da maturidade emocional. Amor incondicional. Existe isso. O texto que vamos refletir é do padre José Antônio de Oliveira, da Diocese de Mariana, em Minas Gerais. Muitas vezes o amor incondicional não passa de uma forma disfarçada de permissividade, indiferença, apatia, egoísmo, que pode induzir o outro ao erro e ao vício, ou deixá-lo sozinho na sua luta contra a doença e a fraqueza. E esse amor pode sim se tornar realidade numa relação construída pela verdade, pela honestidade, pela transparência e pelo diálogo amoroso. Quando vamos escolher com os noivos textos bíblicos para a celebração do casamento, um dos primeiros a ser lembrado é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. É o que muitos chamam de amor incondicional. Mas sempre vem esta pergunta: existe mesmo esse amor incondicional? Como entendê-lo? Há muitas controvérsias, mas parece que não seria exagerado dizer que, na verdade, não existe um amor incondicional. Haverá sempre alguma condição. Por exemplo, todos aprendemos que o amor de Deus é pleno, é gratuito, não depende de a gente merecer. Ama porque não poderia jamais deixar de amar. Contudo, Jesus também faz as suas exigências: amor, perdão, renúncia, justiça. Nada exige para sermos amados por Ele, mas pede uma contrapartida para alcançarmos a felicidade e a salvação. Também o amor de mãe é considerado incondicional. Amo meu filho e nada no mundo vai apagar esse sentimento. Mas esse amor não deixa de ter também as suas condições. Sem um mínimo de exigência, o amor pode se transformar em conivência com o erro, indiferença, descompromisso, falta de interesse. Quem ama de verdade, quem se importa, cobra, exige, corrige. Amor sem exigência é humilhante. Não teria qualquer sentido se pais que são humilhados, desprezados, agredidos, se calassem ou fizessem de conta que está tudo bem. É normal que muitas vezes se sintam ressentidos, com raiva, tristes, decepcionados ou revoltados, quando não percebem um mínimo de valor ou de reconhecimento pelo amor que dão aos seus filhos. Sobretudo quando vem aquela eterna dúvida: onde foi que eu errei?
A gente percebe essa angústia numa relação a dois. Quase sempre a pessoa se casa com esse sonho do amor incondicional para toda a vida, e custe o que custar. Quer experienciar um amor que se doa, que faz o possível e o impossível para ver o outro feliz, para perseverar sempre. Quer dar e receber um amor que tudo perdoa, tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta. Mas a realidade muitas vezes nos puxa o tapete. E então descobrimos com uma envergonhada decepção que somos todos, em maior ou menor escala, seres de barganha, do toma lá, da cá, e sempre ficamos à espera de retribuição para tudo o que ofertamos, de uma maneira ou de outra. E os questionamentos são inevitáveis. Eu não posso amar sozinho, eu não posso amar sozinha. Como posso continuar uma relação onde tudo faço e nada recebo em troca? Essa reflexão, esse modo de pensar, encontramos também nesse modo de pensar uma forma bonita e profunda nos princípios e propostas do amor exigente. Como dizem lá, eu amo você, mas não aceito tudo que você me faz. Aliás, amor pressupõe também a capacidade de descobrir a pessoa amada. Eu compreendo, perdoo, quero ajudar, mas não aceito tal e tal coisa. Esse é também o jeito de Jesus. Detesta o pecado, mas ama o pecador. Ama de maneira totalmente gratuita e desinteressada, mas coloca exigências, impõe limites. É um amor incondicional que não aceita tudo. Dizia o padre Henrique Farrell: o teu amor sem exigência me diminui, a tua exigência sem amor me revolta, e o teu amor exigente me engrandece. O padre João Leite é natural de Blumenau, mais precisamente ali da rua Curitibanos e imediações do Colégio Vitorene. Estudou em Blumenau, Ponta Grossa, Curitiba, Campo Grande, São Paulo e Itajaí. Formou-se em filosofia, teologia, psicologia. Seus estudos religiosos aconteceram nos seminários dos padres missionários redentoristas e hoje, encardinado, pertence aqui à nossa diocese de Blumenau. Foi ordenado padre pelas mãos do bispo emérito de Dourados, de Mato Grosso do Sul, Dom Carlos Schmidt, em 3 de dezembro de 1988, na mesma paróquia onde hoje é o titular maior, o pároco, paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, aqui no bairro da Vila Nova, em Blumenau. Olá, meus amigos da TV Galega, mais uma vez nós estamos juntos para falar sobre espiritualidade. No nosso último encontro, primeiro encontro, nós falamos e definimos a espiritualidade, que é diferente da questão da devoção, de uma prática religiosa, uma prática de vida espiritual. Pois bem, quando nós falamos de espiritualidade, também diz que nós nos tornamos dóceis ao Espírito Santo. E aqui vale a pena olhar o Evangelho, o que ele nos diz. E quem nos orienta é São João, no capítulo 20, versículo 19 em diante. Ele vai dizer duas coisas extraordinárias que provocam nos apóstolos uma alegria muito grande. Querem ver? Diz assim: no fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar aonde os discípulos estavam com medo dos judeus, Jesus entrou e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes, porque viram o Senhor.
Jesus lhes disse de novo: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Por que eu falei que são duas coisas importantes que deixaram os discípulos felizes? Quem está nos escrevendo é São João, e ele faz uma teologia. Ele está muitos anos distante do fato, e ele junta no mesmo momento dois fatos importantes. Os discípulos contemplam com seus próprios olhos o Cristo ressuscitado, a alegria de ver que ele venceu a morte. E para São João é tão importante porque é deste momento feliz que também nasce a missão. E a missão, ela nasce da recriação do homem. O Cristo ressuscitado é o homem novo. Por isso, aqueles que têm a graça de Deus possuem o Espírito Santo. Por isso ele vai dizer: recebam o Espírito Santo. Nós somos portadores do Espírito Santo. Consequentemente, temos a mesma responsabilidade de fazer com que Jesus chegue a todos. Por falar em contemplação, santidade, trago mais uma vez Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte para nós que temos a responsabilidade de manter o Espírito Santo. Diz o seguinte: mantenha seus olhos puros para que Jesus possa olhar através deles. Mantenha sua língua pura para que Jesus possa falar por sua boca. Mantenha suas mãos puras para que Jesus possa trabalhar com suas mãos. Mantenha a sua mente pura para que Jesus possa pensar seus pensamentos em sua mente. Mantenha o seu coração puro para que Jesus possa amar com seu coração. Peça a Jesus para viver a sua própria vida em você, porque Ele é a verdade que ilumina, é a luz da caridade, Ele é a vida da santidade. A história de Cícero, o catador de lixo que virou médico. Desde muito cedo, Cícero precisou trabalhar para ajudar em casa, pois as dificuldades eram grandes. Órfão de pai desde os 3 anos e com mãe alcoólatra, aos 5 anos o menino pegava comida no lixo para ajudar a alimentar seus 10 irmãos. Do mesmo lixo de onde tirou alimento, encontrou a sua salvação. O menino pegava o que poderia ser útil no lixo, inclusive livros, apesar de não saber ler. O menino cresceu guardando os livros que encontrava e viu ali uma fonte de inspiração. Para Cícero, a única saída diante daquela situação de extrema pobreza era estudar. Para ele, a educação era a grande chance. Percebendo o gosto que o irmão tinha pelo conhecimento, sua irmã o matriculou numa escola pública. Mesmo passando por muitos preconceitos, problemas financeiros, nada o impediu de conquistar e realizar seus sonhos. Aos 33 anos, Cícero se tornou médico. Foi no lixo que Cícero conheceu as obras de Beethoven, ouvindo velhos vinis. Descobriu Pedro Álvares Cabral, a literatura e a geografia. Disse Cícero: foi muito difícil para mim, mas chegar até aqui foi uma sensação incrível. Eu consegui superar todas as minhas dificuldades. A sensação é de que posso tudo. Por isso, nunca desista, seja qual for a sua situação. Deixe que seus sonhos comandem os seus passos que dá e os caminhos que escolhe. E seja feliz por fazer da persistência o seu maior aliado. É importante olhar mais para si mesmo
com olhos de admiração. Muitas vezes deixamos de nos valorizar por falta de observação ou por levar em consideração qualquer opinião alheia. Vale a pena reconhecer suas qualidades, buscar exercer sua habilidade e ter orgulho de si, para levar a vida mais leve e aproveitar melhor as experiências que estão no mundo que oferece esse essencial de estar feliz consigo mesmo e sorrir para a vida. Fortíssero in re, suavíssero in modo. Faça as coisas mais intensas do modo mais brando. Essa uma das traduções do lema do nosso programa Sobre a Verdade um Olhar. Fortíssero in re, suavíssero in modo. Frase cunhada por Cláudio Aquaviva, que viveu de 1543 a 1615 e foi superior geral da Companhia de Jesus, ordem católica fundada por Inácio de Loyola. Segundo Aquaviva, devemos apresentar o assunto de uma maneira gentil, suave, o assunto que queremos fazer emplacar, mas não comprometer em substância, não comprometer nunca o conteúdo. Fortíssero in re, suavíssero in modo. Isso significa também com força na coisa, com doçura na maneira. E tornou-se desde então uma frase famosa que é usada como lema de várias organizações, inclusive agora também do nosso programa. Shalom! Fique bem! Até a próxima terça-feira. O programa de hoje reprisa amanhã, quarta-feira, às 11 horas e domingo, às 19 horas. Até! Sobre a Verdade, um olhar.